Graça e paz, meus amores. Vamos então para a mentoria número 5, aula número 2. Nós estamos falando de filhos, de pais, de crianças. E uma das coisas que eu quero deixar aqui o meu coração para você é que não existe geração sem direção. Não existe geração sem direção. E você quer que uma pessoa seja mais adequada para direcionar uma criança do que uma mãe? Então você pode olhar para si mesmo e pensar, será que eu existo nessa capacidade de direcionar os meus filhos? Porque a grande maioria das pessoas, elas entram numa atividade automática, levantam de manhã, preparam o café, levanta a criança, troca a roupinha, bota na van, daqui a pouco busca da escola, coloca na mesa, ela come a comida, daqui a pouco coloca na frente da televisão, daqui a pouco leva na escolinha de judô, de natação, traz a criança de volta, coloca a criança na mesa para o jantar, leva a criança para a cama e amanhã começa toda a rotina novamente. Mas eu quero dizer para você que dentro de tudo isso que está acontecendo, assim como na época da juíza Débora, que é uma das principais personagens aqui da nossa mentoria, da mentoria número 5, que está aí no PDF, estou contando a história de Débora para você. E um fator extremamente importante foi como Débora lidou em frente ao caos que eles estavam vivendo. Lá em Juízes, capítulo 4, versículo 6 e no finalzinho do versículo 7, o Senhor, ele nos ministra muito relacionado a posicionamento. Porque a grande tendência é nós ficarmos negligenciando aquilo que precisamos fazer. E Débora, ela traz uma leveza para dentro daquela batalha que ela estava vivendo. E é isso que eu quero que você traga agora. Uma leveza para a sua rotina, uma leveza para as decisões que você precisa tomar relacionado à sua casa, uma leveza para direcionar os teus filhos para o caminho em que Jesus deseja que nós estejamos. Vamos lá então. Juízes capítulo 4, versículo 6 diz assim: Débora mandou chamar Baraque, que morava em Quedes, e disse: olha o que saiu da boca de Débora em meio ao caos de ver o seu povo perdendo a batalha. Ela disse: o Senhor, o Deus de Israel, mandou você reunir 10.000 homens das tribos de Naftali e de Zebulon e vai com esse exército ao Tabor. Versículo 7. No finalzinho, ali o Senhor o entregará em suas mãos. Débora não entrou em desespero. Débora não amaldiçoou a sua geração. Débora não disse por que Deus, aonde Deus está. Os nossos filhos, eles estão nos assistindo nas nossas batalhas. Assim como a Bíblia relata o posicionamento de Débora, quem estava lá, quem escreveu, estava contando a história de uma mulher que não foi negligente diante das batalhas. E os nossos filhos, eles estão sendo escritos no inconsciente, todas as verdades que nós praticamos, os enganos que nós praticamos, as mentiras que praticamos, isso está sendo escrito dentro deles em forma de emoção. E aí é que tá. Como que o seu filho vê você lidando com o conflito? Como que o seu filho, como que a sua criança, a sua discípula que acabou de chegar na igreja, ela está vendo você lidar com o conflito? É declarando o poder de Deus? É declarando que o Senhor é o Senhor dos exércitos? É proferindo a palavra de Deus em meio ao caos? É declarando que o Senhor é conosco? É profetizando sobre a pessoa que está do outro lado? Deus vai entregar nas tuas mãos a vitória. Sabe, eu sou conhecida como uma pessoa que motiva outras mulheres. Mas isso é completamente bíblico, queridos. Imagina você, esse homem em meio ao caos, Baraque, sabe, em meio a todo o desespero que ele estava vivendo de ver o seu povo perdendo, sendo humilhado. Chega uma pessoa diferente que aponta o dedo e fala: eu acredito em você, reúne os exércitos, nós vamos vencer, o Senhor é contigo. Exatamente isso que nós devemos trazer para dentro das nossas casas. Os nossos filhos não precisam olhar para você deitada numa cama. Os nossos filhos não precisam olhar para você, sabe, negligenciando o teu chamado. Os nossos filhos não precisam olhar para você perdendo. Ok, até aqui nos ajudou o Senhor. Talvez você olhe para a tua vida e não está exatamente como você deseja. Mas e o que fazer para que ela fique exatamente como Deus sonhou? É isso que os nossos filhos precisam ver. Débora, ela traz aqui, ela assume uma responsabilidade. Débora, ela não negligenciou, ela não terceirizou, diz: vamos perder? Sangue de Jesus tem poder. Ela era uma mulher poderosa, ela podia dizer: então preciso de seguranças para sair do país. Quantas mulheres, quando elas estão em meio ao caos do casamento, porque isso bate na nossa porta, isso acontece, já aconteceu comigo, já aconteceu com você,
E nesse exato momento, ao invés do seu filho, da sua filha ver você lutando, orando, declarando a palavra de Deus, eles veem você proferindo as verdades que você está vendo e não a verdade que condiz a palavra de Deus. Débora, ela tem alguns pontos que eu acho importante falar para você. Ela é estrategista. Quantos homens precisam ser reunidos para que nós possamos ganhar a batalha? Ela não ficou, gente, não vai dar, gente, somos poucos, gente, somos muito despreparados. Ela disse claramente, ela ouviu a voz do Senhor e ela disse, reúna 10.000 homens. O que você precisa, quanto você precisa, do que você precisa, em que quantidade isso é necessário, quanto mais amor precisa na sua casa, quanto mais paciência precisa ter na sua casa, quanto mais culto precisa ser feito. Hoje eu estava ministrando uma pessoa e essa pessoa me perguntou assim, o que eu considerava ser mais importante hoje para salvar o mundo? E eu disse, o que eu considero ser mais importante hoje é a presença de Deus. Porque as pessoas, elas são apenas religiosas e a religião é importante. É importante você inserir o teu filho numa prática religiosa. Mas de nada adianta você ter uma prática religiosa se a tua boca profere o que o teu coração está cheio, incredulidade, ausência de fé. E muitas mulheres que estão aqui me ouvindo, elas podem estar comprometidas emocionalmente, que também faz parte de algum momento da vida você precisar de ajuda. Mas aí é que tá. Será que você está colaborando consigo mesma, buscando, deixa eu colocar aqui, ó, destemidas, ó, buscando ser ajudada? Ou será que você já aceitou a derrota? Não aceite a derrota. Você é uma destemida. Deus te chamou para você viver o extraordinário. Outra coisa que Débora fez é trazer no coração das pessoas que estavam em volta dela o desejo de ser enviado. Enviado para quê? Para uma batalha. Imagina você gerar nas pessoas esse desejo. Você vai para a batalha, você vai pegar uma espada, você vai vencer, você vai lutar. A maioria de nós estamos fazendo, sabe o que com os nossos filhos? Preservando-os da guerra. E fazendo com que eles não tenham experiências de vitória. Sabe, os nossos filhos, eles precisam entender que Deus está com eles em qualquer momento. E o terceiro ponto que eu considero ser muito importante, que Débora nos ensina uma lição, é sobre dar direção. Observe que se você acredita que hoje nós vivemos em tempos machistas, imagine como era nos tempos de Débora. Consegue imaginar? Débora, há tantos anos atrás, sendo uma mulher influente, e ela não se permitiu dizer, por exemplo, tem mulheres que falam, meu marido não deixa, meu marido não quer, meu marido não faz, meu marido, sabe, sempre terceirizando isso. Mas o Senhor, Ele nos convida para termos uma autoridade vinda da parte de Deus, que não vai ofender, que não vai ferir, que não vai humilhar o outro, mas que vai trazer livramento para a nossa família. Você é uma mãe de multidões e o Senhor te escolheu para ser mãe dos teus filhos espirituais, os seus filhos naturais, porque Ele olha para você e Ele acredita em você. E se você até hoje não engravidou porque você tinha medo, acredite, Deus te fará viver coisas poderosas debaixo da autoridade que está sobre o governo dele. Deus abençoe.